Meus queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, onde consideraremos do verso 17 ao verso de número 20. Mateus capítulo 5, verso 17 ao verso 20 diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Senhor, fala conosco, Pai. Que o Teu nome seja glorificado, exaltado, e que o Teu Santo Espírito pastoreie o nosso coração nessa noite, nos levando à compreensão daquilo que temos feito, daquilo que temos pensado, e conduzindo, Deus, os nossos corações, a nossa vida, a glorificar o Teu santo nome. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós chegamos numa nova sessão, num sermão da montanha, uma sessão na qual Jesus, de uma forma mais contundente, mais clara, ele vai denunciar a hipocrisia dos escribas e dos fariseus. É sempre importante lembrar que o sermão da montanha é uma descrição do caráter do cidadão do reino. Mas ao mesmo tempo que Jesus está descrevendo o caráter do cidadão do reino, ele está denunciando as condutas e os ensinos equivocados dos escribas e fariseus. Agora, Jesus, de uma forma mais clara, digamos assim, ele vai denunciar os ensinamentos equivocados, as interpretações equivocadas, a conduta equivocada dos fariseus. Você vai ver, por exemplo, aí do verso 21 até o verso 48, Jesus seguindo um padrão muito claro. Olha o verso 21. Olha o que Jesus vai dizer. Ouvistes que foi dito aos antigos. E aí ele vai depois dizer, eu, porém, vos digo. Esse padrão, ele vai se repetir reiteradas vezes até o último parágrafo que antecede o capítulo 6. O que Jesus estará fazendo aqui é, ouçam o que os antigos disseram. Agora, deixa eu dizer a interpretação correta para vocês. Jesus não está trazendo novas regras. Ele não está trazendo novas leis, ele está interpretando corretamente, porque os fariseus faziam exatamente o contrário. Mas antes de chegar nesse ponto, Jesus usa esse parágrafo que nós temos aqui, do verso 17 ao verso 20, como uma espécie de introdução, como um preparatório para aquilo que ele vai falar, do verso 21 até o verso de número 48. Os fariseus, eles compreendiam que a base da sua salvação eram as boas obras. E é muito importante nós nos lembrarmos aqui que Jesus não é contrário às boas obras. Olha o verso 16 do capítulo 5. Olha o que é que Jesus vai dizer. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus não é contra as boas obras. Jesus, na verdade, vai colocar as boas obras no lugar que lhe é devido. As boas obras, elas não são o fundamento da salvação, como os fariseus pensavam. As boas obras, na verdade, elas são o reflexo, o testemunho, a declaração de que aquela pessoa é salva. Porque se você é crente em Cristo, você foi salvo para as boas obras. É isso que Efésios 2:10 vai nos dizer, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para a prática das boas obras, as quais ele preparou de antemão para que andássemos nelas. E é sempre importante lembrar os irmãos que boas obras
nada mais são do que a nossa observância da lei de Deus. Às vezes a gente pensa que boas obras é simplesmente dar um prato de comida para alguém, é simplesmente fazer um ato de filantropia, né? Ajudar alguém que está necessitado. Sim, isso faz parte. Mas boas obras, de uma forma mais ampla, conforme inclusive o que a nossa confissão, no capítulo 16, seção 1 e 2, refletindo aquilo que a Escritura ensina, vai nos mostrar, boas obras é observar a lei do Senhor. Então, eu já tenho falado isso aqui, e é sempre importante lembrar, quando você vem para cá, no dia do Senhor, ou quando você vai para uma igreja bíblica, você está praticando uma boa obra. Quando você foge da idolatria, quando você adora a Deus da maneira que Ele estabeleceu, quando você foge para não usar o nome de Deus em vão, quando você guarda o dia do Senhor, quando você honra pai e mãe, quando você promove a vida ao invés de matar alguém no seu coração, quando você é fiel ao seu cônjuge, quando você foge de se apropriar de algo que não é seu, quando você não fala mal do outro, quando você não cobiça, você está praticando uma boa obra. Então, Jesus não é contra as boas obras, ele é contra a perspectiva farisaica que usava as boas obras como fundamento da salvação. Então, diante dessa breve introdução, nós vamos pensar nessa noite sobre o tema Cristo é o cumpridor e o cumprimento da lei. Porque é isso que o texto vai mostrar para nós. Cristo é o cumpridor e o cumprimento da lei. Então nós vamos ver, o primeiro ponto é esse. Cristo é o cumpridor e o cumprimento do Antigo Testamento. Veremos isso em duas partes. Em primeiro lugar, dentro desse primeiro ponto, Cristo é o cumpridor da lei. Olha o verso 17. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Quando Jesus diz que ele não veio para revogar, que ele não veio para destruir, deixar de lado a lei e os profetas, Jesus está querendo dizer o que com isso? O que Jesus está fazendo aqui é um resumo objetivo do cano do Antigo Testamento. O cano significa aqueles livros que compõem as Escrituras, certo? O cano escriturístico são os livros inspirados. O cano do Antigo Testamento são os livros relativos, obviamente, ao Antigo Testamento. Então, quando ele fala lei, ele está se referindo aqui ao Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Quando ele fala dos profetas, em outras palavras, ele está se referindo não só aos profetas maiores, aos profetas menores, mas tudo aquilo que vem após os livros relativos ao Pentateuco, à lei. Então, em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: eu não vim para abolir o Antigo Testamento, eu vim para cumprir o Antigo Testamento. E é muito importante que quando falamos também acerca da lei, é interessante você lembrar que Jesus ele estava se referindo aqui à lei mosaica. A lei mosaica era uma lei que era composta por 3 aspectos. A lei cerimonial, que eram leis relativas à adoração do povo, aquelas regras que você certamente vai lembrar quando você lê Êxodo, especialmente quando você lê Levítico. Tinha também a lei civil, que eram leis relativas ao povo de Israel, e a lei moral, que são os 10 mandamentos. É interessante porque, veja que a nossa salvação, ela não envolve apenas a morte de Jesus na cruz. Muitas vezes nós pensamos na salvação como restrito ao sacrifício de Cristo, quando na verdade a nossa salvação envolve o sacrifício, mas envolve também a obediência perfeita de Cristo à lei. E ele cumpre perfeitamente. Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz que, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Jesus cumpriu perfeitamente essas leis. E ele veio para dizer isso para os fariseus: eu vim para cumprir, eu não vim para revogar. Charles Riley, ele certa vez disse que ele veio para cumprir a lei cerimonial, tornando-se o grande sacrifício pelo pecado, para o qual todas as oferendas da lei mosaica tinham sempre apontado. Ele veio para cumprir a lei moral, prestando-lhe obediência perfeita, o que nós mesmos jamais poderíamos ter feito.
Ele também cumpriu a lei, pagando com seu sangue reconciliador a penalidade por nossa quebra da lei. Uma penalidade que nós jamais poderíamos ter pago. De todas essas maneiras, ele exaltou a lei de Deus e tornou sua importância ainda mais evidente. Em suma, ele engrandeceu a lei e a fez gloriosa. Jesus conferiu aqui honra ao Antigo Testamento, uma honra muito maior daquela que os fariseus e os escribas davam. Eles se achavam doutores da lei, mas o que na verdade eles faziam por meio das suas condutas, o que nós vamos ver daqui a pouco, eles desprezavam a lei. Então Cristo veio para cumprir. Ele é o cumpridor da lei, mas ele não é apenas o cumpridor da lei, ele é o cumprimento da lei. Olha o verso 18, por favor. A palavra de Deus vai nos dizer: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Quando Jesus ele inicia essa frase dizendo, porque em verdade vos digo, é uma expressão que traz uma ideia de solenidade. É como se ele estivesse num discurso e no meio do discurso ele parasse e dissesse assim: agora prestem bastante atenção no que eu vou dizer para vocês. Atentem os seus ouvidos. Nada, absolutamente nada passará, até que o céu e a terra passem. Nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. É muito interessante porque essa expressão i, e depois essa expressão tio, o i aqui, ele está se referindo ao iod, que é a menor letra no alfabeto hebraico, né? E o tio era uma partícula que servia para fazer a separação. Não era uma letra, mas era uma partícula que servia para fazer uma separação entre as letras, facilitando assim a compreensão daquela palavra, facilitando a compreensão ali daquela informação. O que Jesus está dizendo é que absolutamente nada, nem da menor letra à menor partícula, absolutamente nada passará. Tudo, absolutamente tudo se cumprirá. Aquilo que ele prometeu, não só em termos gloriosos, não só aquilo que enche o nosso coração de esperança, não só aquilo que alimenta a nossa alma, como também as suas punições. Devemos lembrar disso também. Se nós plantamos corrupção, não podemos esperar colher bênçãos de Deus. Eu não estou falando aqui de barganha, eu não estou falando aqui da gente ter uma relação consumista com o Senhor, mas é um fato. Se nós vivemos de qualquer maneira, nós não podemos esperar o favor de Deus. Se nós andamos nesse mundo por uma mera religiosidade, vindo para a igreja no domingo, mas sem um compromisso autêntico com o Senhor ao longo da semana, podemos ter certeza que essa expressão de Jesus também se encaixa a nós aqui. Diz respeito a nós. Nada vai passar. Eu vou cumprir o que eu prometi. Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento. Sua encarnação, ministério, morte e ressurreição, tudo estava predito nas páginas do Antigo Testamento. E talvez você vai lembrar daquele momento após a morte de Jesus. Na verdade, aqui já estava, Jesus já tinha ressuscitado, quando dois homens estavam a caminho de Emaús conversando. Você vai lembrar disso. E a Bíblia fala que Jesus se aproximou desses homens e começou a conversar com eles. E daqui a pouco Jesus começou a explicar a palavra para eles. E é interessante, quando lá no capítulo 24 de Lucas, no verso 25, a palavra de Deus diz: então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E veja, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Olha o que diz o verso 44 do capítulo 44 de Lucas. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo
o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Não há como você compreender o Novo Testamento a parte do Antigo Testamento. O que Jesus está trazendo para nós aqui é um princípio que nós defendemos quando estudamos escritorologia, se eu posso dizer assim, mas quando nós estudamos a doutrina das Escrituras, a unidade das Escrituras. Você não pode desprezar o Novo Testamento em favor do Antigo e nem desprezar o Antigo em favor do Novo. E nós encontramos na prática muitos crentes que só leem o Novo Testamento, ou no máximo Salmos e Provérbios. Está errado, irmãos. Nós precisamos ler toda a Escritura. Veja que Jesus ele discorria por Moisés e os profetas para falar acerca dele. Jesus é a chave interpretativa das Escrituras, ou a chave hermenêutica. Um puritano chamado Isaac Ambrose, ele certa vez disse: pense em Cristo como verdadeiro conteúdo, âmago, alma e escopo de todo o conteúdo das Escrituras. Então, em primeiro lugar, nós vimos que Cristo é o cumpridor e o cumprimento das Escrituras. E nós temos aqui algumas lições importantes. Primeiro, devemos ter apreço pelo Antigo Testamento tanto quanto temos pelo Novo Testamento. A palavra de Deus nos diz lá em 2 Timóteo 3,16 que toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tem muitos pastores, muitos líderes, muitas igrejas dizendo que o Antigo Testamento acabou. Isso é um grande erro. Isso não condiz com aquilo que ensina a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada e útil para nós, a fim de nos tornar pessoas mais e mais piedosas para a glória de Deus. Devemos ter um apreço por toda a Escritura. Devemos amar toda a Escritura. É claro, meus queridos irmãos, que é desafiador ler o Antigo Testamento. Ninguém está dizendo o contrário. Não se sinta culpado, porque de repente você tem dificuldade de ler números. Não se sinta culpado, porque você encontra maior dificuldade de entender Levítico. Eu te entendo. E não é porque eu sou pastor, não. Eu tenho dificuldades em entender muitos textos. Eu preciso estudar. Eu preciso entender. Compreender o contexto cultural, entender esse texto dentro do todo das Escrituras é desafiador, mas deve haver uma disposição do nosso coração de abraçar a Escritura como um todo. A nossa vida cristã, ela está debaixo do Antigo e do Novo Testamento. Nós precisamos considerar isso. Charles Riley, ele diz que a religião do Antigo Testamento é um embrião do cristianismo. O Antigo Testamento é o Evangelho em botão. O Novo Testamento é o Evangelho aberto em flor. O Antigo Testamento é o Evangelho brotando. O Novo Testamento é o Evangelho já em espiga formada. Falar espiga, né, irmãos, nessa época, os irmãos já... Então, veja, olha o que a Escritura vai nos mostrar. Nós devemos ler e considerar toda a Escritura. Só para você saber um dado... de 260 capítulos que nós temos no Novo Testamento, apenas 8 não fazem menções diretas ao Antigo Testamento. E isso nos mostra que há, sim, uma unidade. Deus nos deu 66 livros para lermos como um único livro e não para lermos de forma compartimentalizada. Tá? Então, eu já adianto aqui os irmãos que o nosso desejo, o nosso sonho, né, já vou falar assim, começarmos uma leitura anual com toda a congregação a partir do dia 1º de janeiro. Ah, pastor, então eu vou ficar tranquilo, né? Só 1º de janeiro, então eu vou ler aqui e ali. Não, se você está com dificuldade, me procura. Vamos fazer um programa de leitura para você. Não deixe de ler as Escrituras. Agora, como igreja, nós vamos começar no dia 1º de janeiro, se Deus quiser, e a nossa ideia é ler toda a Escritura até dezembro, tá? Então, ame a Escritura, não despreze a lei moral, abrace os 10 mandamentos. Nós vimos na nossa liturgia o Salmo 119, versículo 97, quanto amo a tua lei. Você pode dizer isso hoje? Você pode dizer que ama a lei do Senhor?
Deixa eu te fazer outra pergunta. Você pode dizer que você ama algo que você não conhece? Você saberia dizer, sem consultar, olhando para o seu filho, você saberia dizer, ou olhando para o seu cônjuge, ou olhando para o seu colega, você saberia dizer os 10 mandamentos em ordem? Isso é importante. Porque Jesus vai dizer, se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Como que nós podemos demonstrar amor por Deus se nós não conhecemos os seus mandamentos? Se nós não temos familiaridade com ele? A tradição reformada nos ajuda, irmãos, a compreender, à luz daquilo que, obviamente, a Escritura vai nos ensinar, que a lei ela é importante para nós. Ela é importante para a evangelização, ela é importante para a nossa sociedade, porque ela tem uso civil, e ela é especialmente importante para nós crentes, porque ela nos ensina a maneira correta de amar o nosso Deus. Lá em João 14,15 diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, meu querido, ame a lei, ame a palavra do Senhor Deus, ame os 10 mandamentos. Ele não veio para abolir, ele veio para cumprir. O fato de nós não podermos, por nós mesmos, cumprir a lei, não nos exime da responsabilidade de guardar a lei. Ele veio para cumprir e nos capacitar a cumprir também essa lei. Então, ame a lei do Senhor. João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 14,15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. 1 João 2,3, ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Bom, nessa primeira parte, nós vimos que Cristo é o cumpridor e o cumprimento da lei. O que Jesus vai fazer agora é anunciar o juízo sobre aqueles que distorcem a lei e a ensinam ao povo. Olha o verso 19, por favor. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. O que Jesus está condenando aqui nesse momento, irmãos, são as falsas interpretações dos escribas e fariseus. Eles interpretavam as escrituras de uma maneira absolutamente equivocada. Por isso que o que Jesus vai fazer mais claramente a partir do próximo domingo é contrariar essa interpretação errada dos fariseus com as seguintes fórmulas, né? Ouvistes que foi dito pelos antigos, eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Os escribas, eles não só entendiam equivocadamente a escritura, eles ensinavam equivocadamente. Eles formulavam preceitos em cima de compreensões equivocadas. Só para você ter uma ideia, nós já falamos sobre isso aqui, tivemos uma experiência assim, né, numa quarta-feira. Os fariseus, eles não viam a lei como nós vemos. Nós vemos a lei composta ali por 10 mandamentos. Os fariseus, eles abraçavam 613 leis. Consegue imaginar isso? Essa era a tradição dos fariseus. E tinha lei para tudo. Lei para tudo que você imaginar. Por exemplo, se dizia que os fariseus, eles jogavam a comida deles fora se a sombra de uma pessoa que eles julgassem pecadoras, menos puras do que eles, passasse, simplesmente refletisse no prato de comida deles. Eles entendiam que o prato estava agora sujo, tinha perdido a pureza, então eles jogavam. Então eles estabeleciam essas normas e ensinavam, colocavam essa carga sobre o povo. Por isso que Jesus vai dizer o que lá no capítulo 11? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É claro que ali há um princípio de que ele é aquele que alivia os nossos fardos. Mas num contexto imediato, Jesus está dizendo isso dentro de uma situação onde aquelas pessoas estavam se sentindo pesadas pelas cargas, pelo legalismo dos fariseus. E aí ele vai dizer, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Então, meus irmãos, era algo terrível. E o que Jesus está dizendo é que vai punir essas pessoas. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que devemos ter cuidado
com as falsas interpretações da lei. Precisamos ter cuidado com isso. Você de repente vai pensar, mas eu não sou pastor, isso nunca vai acontecer comigo. Vai acontecer. Se você não tomar cuidado, todas as nossas ações, na nossa família, no nosso trabalho, elas partem de interpretações que nós temos das Escrituras. Essas interpretações, elas são corretas ou elas são equivocadas? Talvez você já se opôs a um ensinamento, talvez você já se opôs a um aconselhamento, porque você diz, não, mas não é isso tudo não. É do jeito que eu penso. Claro, você não falou isso, mas a sua conduta revelou exatamente isso. E o pior, nós alimentamos interpretações erradas e podemos ensiná-las aos nossos filhos. Precisamos ter cuidado com isso. Precisamos ter cuidado. Devemos guardar a lei do Senhor. Veja, olha o que a palavra de Deus vai dizer. Volta aí no verso 19. Ele vai dizer que aquele que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Devemos não apenas ensinar, orientar, devemos viver. Devemos abraçar esses ensinamentos. E para mim um texto que traz esses conceitos muito claros é o texto de Esdras, 7, versículo 10. Livro do profeta Esdras, no capítulo 7, no versículo 10, diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Nós devemos não apenas buscar a lei do Senhor, nós devemos não apenas buscar cumprir a lei de Deus, nós devemos viver de acordo com os estatutos, viver de acordo com a lei do Senhor. Aqui, meus irmãos, nós continuamos. E agora nós vemos que Cristo é a nossa justiça. Olha o verso 20, por favor. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Mais uma vez. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Esse, sem dúvida, é um dos versículos mais importantes aqui, porque ele vai denunciar aquilo que os fariseus pensavam, a maneira como eles agiam, e fundamentar a nossa perspectiva a respeito da justiça. O que Jesus está querendo dizer aqui? Ele está olhando para a concepção de justiça dos escribas e fariseus. Já vimos que a expressão justiça, ela traz dois aspectos. Primeiro, prática de boas obras e justiça imputada sobre nós, a justiça de Cristo. Os fariseus, eles viviam de forma meramente comportamentalista. Comportamental, eles não se importavam com o coração. O comportamento é importante? Sim, ele é. A nossa postura exterior, ela é importante? Óbvio que é. Nós não estamos negando isso. Mas os fariseus, eles negligenciavam completamente a disposição do coração. E eles focavam somente no comportamento. Por quê? Porque eles queriam ser vistos pelos homens, admirados. E eles acreditavam que por causa de um comportamento santo, ou supostamente santo, esse comportamento, ele seria levado em consideração. Naquela época, se difundia a ideia de que Deus era uma espécie de comerciante. Então, quando você praticava uma boa obra, você então colocava crédito. E aí, o pecado era um déficit, era uma dívida. E aí eles entendiam que, num certo momento, Deus ia fazer uma análise ali, se você tinha mais crédito ou se você tinha mais dívidas. Em outras palavras, a base da salvação do fariseu nada mais era do que as boas obras. Eles acreditavam que as boas obras era o firme fundamento da sua salvação. Mas veja, Jesus está dizendo, se a vossa justiça, se a perspectiva de vocês não ultrapassar, e muito, a perspectiva dos fariseus de salvação, vocês jamais entrarão no reino dos céus. O reino dos céus não é para pessoas que acreditam que podem conquistá-lo pelas suas boas obras.
O reino dos céus é para aqueles que são humildes de espírito, para aqueles que entendem que sem Cristo não serão salvos, que a parte de Cristo não há redenção. Então, em que sentido nós devemos encarar as palavras de Jesus aqui? Primeiro, no sentido de que devemos praticar a lei, não apenas exteriormente, mas interiormente também. A lei tem uma dimensão tanto exterior quanto interior. Qual é o espírito da lei? Amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Alguém pode pensar, mas eu não tenho outros deuses, mas eu canto letras bíblicas para o Senhor, eu não uso o nome de Deus em vão, mas se a pessoa faz todas essas coisas com um coração vaidoso diante de Deus e dos homens, essa pessoa está em falta. Porque não basta só fazer a coisa correta. A coisa correta deve ser feita com a intenção correta. A intenção de que o nome de Deus seja glorificado. Devemos encarar essa última expressão de Jesus no sentido de que devemos descansar na sua gloriosa obra. Cristo é a nossa justiça. Cristo é o nosso representante. A parte de Cristo não há salvação. Por isso nós nos aproximamos do Senhor Deus, representados por Cristo, tendo Cristo como nosso intercessor, tendo Cristo como nosso mediador. Tem até uma música que fala isso, né? Diante do trono de Deus no céu, tenho perfeita intercessão do sumo sacerdote o amor, que advoga em meu favor. E ele vai dizer, meu nome em suas mãos está, escrito em seu coração, e enquanto nos céus ele estiver, seguro ali eu estarei. Cristo é a nossa justiça. É porque ele é a nossa justiça que nós podemos orar. É porque ele é a nossa justiça que nós podemos vir aqui, nesse culto, e esperar que Deus virá dialogar conosco. Não porque nós somos bons, não porque nós somos reformados, não porque nós somos confessionais, mas porque Cristo é o nosso mediador. E é isso que torna essa noite especial. É o fato de saber que em Cristo nós temos uma audiência com o nosso Deus. O puritano John Flavel certa vez disse, Senhor, a condenação foi tua, para que a justificação fosse minha. A agonia foi tua, para que a vitória fosse minha. A dor foi tua, o alívio meu. As chicotadas foram tuas, o bálsamo curador que delas proveio, meu. O vinagre e a mirra foram teus, para que o mel e o doce fossem meus. A maldição foi tua, para que a bênção fosse minha. A coroa de espinhos foi tua, para que a coroa de glória fosse minha. A morte foi tua, mas a vida comprada por ela, minha. Tu pagaste o preço, para que eu pudesse desfrutar a herança. Aqui vemos quão terrível era a blasfêmia cometida pelos fariseus, que reduziam o evangelho à prática das suas boas obras. Eles acreditavam que poderiam bancar a sua salvação. E todas as linhas, todos os segmentos dentro do contexto evangélico que defendem uma salvação por obras, estão diminuindo a obra de Cristo. Precisamos lembrar disso. Precisamos lembrar disso. Por isso, meus queridos irmãos, o arminianismo não é só aquela coisa que a gente usa para distinguir quem é calvinista e quem é arminiano. O arminianismo prega um Deus diferente. Porque diminui um Deus que está restrito à decisão do homem. Isso não é uma mera interpretação, isso é uma heresia. E precisamos tomar cuidado com isso. Obedeça aos mandamentos. Não para ser visto pelos homens, mas de coração sincero diante de Deus. É isso que Deus quer de você e de mim. O que é que ele vai dizer lá nas bem-aventuranças? Volta aí, por favor, seus olhos nas bem-aventuranças. Olha o verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Deus quer uma obediência sincera. Deus quer uma obediência humilde. Deus quer uma obediência crucificada da nossa parte. Nós somos tão afetados pelo pecado que, sem perceber ou percebendo, nós podemos
trazer aspectos da piedade em prol de promover o nosso nome e a nossa imagem. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Deixa eu mostrar aqui para as pessoas o quanto eu sou zeloso em relação ao dia do Senhor. Deixa eu mostrar aqui para as pessoas o quanto a minha igreja é zelosa, porque ela não tira as crianças do culto, o quanto nós somos bíblicos. Não podemos fazer isso. Devemos visar em tudo aquilo que nós fazemos a glória do nosso Deus. John Riley diz, quanto mais claramente enxergamos nosso pleno perdão em Cristo, mais devemos trabalhar de coração para a sua glória. E aí, meus queridos, olhando para esse texto, a resposta que nós devemos dar, além de obediência, é gratidão. Gratidão ao Senhor. Porque quando nós olhamos para a nossa vida, nós percebemos o quão incapazes, o quão distantes nós estamos de cumprir a lei de Deus, tanto exteriormente quanto interiormente. Mas Cristo cumpriu. Cristo cumpriu. E atribuiu essa justiça a mim e a você. Por isso, meus queridos irmãos, não há salvação à parte de Cristo. Somente Cristo é o nosso Salvador. E aí você vai dizer, mas pastor, eu sei disso. O pastor está pregando é porque acha que tem descrente aqui, né? Na congregação. Não, eu estou pregando porque, primeiro, de fato a gente não pode descartar, e segundo, porque todos nós, ainda que tendo experimentado do Evangelho, precisamos lembrar disso. Precisamos lembrar que Cristo é o nosso Salvador. Precisamos lembrar que nele nós temos tudo aquilo que nós precisamos e devemos ser gratos. Vamos orar, meus irmãos. Vamos fortalecer os nossos corações em oração. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua gloriosa palavra. Te louvamos pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Fortalece, Deus, o nosso coração. Nos ajuda, Deus, a vivermos de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua palavra. Nos dá um coração grato, um coração disposto a te obedecer, Pai. Te louvamos por Cristo, que cumpriu plenamente a lei do Senhor. E agora nos habilita a cumprir a tua lei também. Nos ajuda, Pai. Nós assim oramos